Bom dia, mulheres! Estamos aqui em mais um devocional Maná da Manhã com Curi, uma manhã de bênção, de graça, onde nos permitimos ser cheias da presença de Deus. Ontem falamos de um tema muito interessante, que é o Deus que levanta mulheres, e hoje não será diferente. Mas antes de tudo, vamos iniciar o nosso dia com a nossa suplementação diária, bebendo bastante água, cuidando do nosso templo, do nosso corpo, que é isso que o Senhor também nos ensina na palavra. Então eu vou tomar os meus suplementos e você aí já pega esse tempo também para fazer a sua suplementação. Vamos dar esse tempo para nós duas, tá bom? Vamos lá? E hoje vamos falar sobre o capítulo 5 do livro Mulheres Improváveis. E o capítulo 5 ele vai dizer assim: respeite a sua estação. E para a leitura diária do nosso dia, que liga com a mensagem desse livro, com a mensagem desse capítulo, vamos ler Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que diz assim: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Hoje eu quero trazer uma mensagem para dizer que Deus tem um tempo e uma estação para tudo na nossa vida. Nós já falamos do tempo de espera, do tempo em que a gente está ali no secreto com Deus. Nós já falamos sobre o tempo em que o Senhor nos levanta, o tempo que o Senhor nos expõe com o propósito dele feito em nossa vida. E hoje vamos falar da estação do tempo de Deus na nossa vida. Porque muitas das vezes a gente olha para outras mulheres e nos sentimos muitas das vezes frustradas. A gente tem mania de se comparar demais, principalmente nesse século, nessa geração, onde todo mundo está muito conectado ao Instagram, às redes sociais, TikTok, seja lá o que for. Então, acaba que essa competição acaba sendo de forma natural, só que isso muitas das vezes atrapalha o nosso ser, atrapalha a nossa vida, porque acaba que a gente se frustra, achando que a gente deveria estar produzindo muito mais, ou então vivendo em outra fase e que a gente está atrasada. Mas eu quero te dizer que não é para você pensar assim. Se você está pensando assim, já começa fazendo um jejum da rede social, um jejum daquilo que está te deixando aflita, ansiosa, se comparando demais. E entenda que nós precisamos respeitar a nossa estação. Nós precisamos respeitar o nosso tempo, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor também diz que não cai a folha de uma árvore sem que não seja permissão dele. Isso acontece na nossa vida também. Então nós temos que parar de nos comparar, de nos frustrar com expectativas do outro sobre nossas vidas, com o resultado do outro sobre os nossos resultados. Então nós estamos caminhando em um tempo em que precisamos respeitar a nossa estação. Não existe nada mais lindo do que uma mulher que anda conforme a porção e a estação que a identidade do Senhor foi revelada a ela, que Deus lhe confiou, uma autoridade, uma liberdade que flui dentro desse lugar, que flui dentro do comportamento dessa mulher, porque age de forma natural, é sem competição, é sem querer fazer demais para dar um resultado para o outro, e sim somente para agradar a Deus e entender que é no meu tempo, da minha forma, como o Senhor determinou para a minha vida. Então, cada estação na nossa vida, como nós já falamos nos outros devocionais, cada estação da nossa vida, ela deixa marcas. E é importante não esconder quem a gente é, ou o tempo em que a gente está vivendo, porque isso é um processo, isso é um tratar de Deus nas nossas vidas. Então, quando a gente tenta mascarar a nossa fase, Deus vai além. Deus ele começa a ver a gente de outra forma. Ele começa a dizer pra gente assim: não é assim, não precisa mascarar, não precisa ficar assim. Eu te vejo da forma que você é. Eu sei o que está se passando dentro do seu coração, porque o Senhor ele vê o que está no nosso interior. E as pessoas têm mania de nos julgar, nos comparar, falar resultados sobre o nosso exterior, sobre as pessoas que estão no nosso ciclo. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus vê o seu coração, vê o seu coração exatamente nesse processo que você está fazendo, que você está passando. Um exemplo bem prático é que a Viviane Martinelli vem contar nesse capítulo, que ela fala sobre a história de um pomar,
que é uma laranjeira carregada de fruto e um pessegueiro seco. Então, o que acontece? Essa parte do livro, ele vem nos ensinar que cada árvore tem o seu tempo. Cada árvore tem o seu momento. E o pessegueiro, ele não estava morto. Ele só não estava no tempo de frutificar. Então, há um tempo determinado para todas as coisas. Eu vou deixar essa parte do livro em aberto para que gere curiosidade em você, para que você venha folhear, adquirir o livro e entender o que ela está dizendo. Mas a mensagem principal é essa. É que o pessegueiro, ele não estava morto, mas ele não estava no tempo de frutificar. E ia chegar o tempo para ele florescer. Assim é com a nossa vida. Assim também acontece com a gente. Não é porque hoje a gente está em um tempo de espera ou aparentemente estamos ali paralisados que Deus não tem planos para nós. Todas as pessoas que estão nessa terra têm um propósito de Deus para com as suas vidas. Todas as pessoas o Senhor fez com um propósito. O Senhor fez com uma intuição, com algo a fazer, com um resultado a se ter. Então ninguém é obra do acaso, ninguém veio sem querer nessa vida e nós precisamos respeitar a estação que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas. E precisamos entender que as frustrações doem. As comparações, elas são totalmente destruidoras. As frustrações, ela coloca na gente, como eu já falei, resultados que a gente vê no outro, a gente quer na nossa vida. E a gente acaba se sentindo inútil, se achando que não é capaz, se achando fraco, fragilizado. E não é isso. Nós temos que entender que as comparações são destruidoras para as nossas vidas, para a nossa família, para os nossos planos, para os nossos sonhos, para os planos de Deus na nossa vida. A frustração destrói tudo isso, porque a gente começa numa competição e muitos homens e mulheres desistem ou então se sentem anulados porque olham demais para as estações do outro e não devemos fazer isso. Nós temos que entender que Deus usa nossas maiores frustrações para nos alinhar com a vontade dEle, para aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Então, cada um vive um tempo diferente. E quando a gente passa a entender isso de uma forma mais clara, a gente começa a aprender e celebrar as laranjeiras da nossa vida que estão frutificando e a gente começa a esperar com fé pela estação, pela palavra do Senhor, pelo cumprimento da palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Então, isso se resume em descansar no tempo do Senhor, descansar no tempo, na promessa dele sobre ti. É nisso que se resume essa palavra. Deus, ele tem muita expectativa sobre nós e não são expectativas de perfeição, entendam, nós não estamos aqui para ser perfeitos para Deus, mas nós estamos aqui para todos os dias sermos ativados para agradar ao Senhor, para forjar o nosso caráter, para manter o nosso caráter aprovado e com fruto verdadeiro. Isso só vai acontecer dia após dia. Quando a gente decide parar de se comparar e viver a nossa vida conforme o Senhor Jesus quer para a nossa vida, a gente começa a aceitar as estações dele para a nossa vida e descansar no Senhor. É isso que eu quero que vocês entendam, que Deus ainda busca homens e mulheres que respeitam o seu tempo, que não vivem de cópias. Eu faço isso porque fulano faz, eu vou ter esse resultado porque o fulano teve. Não, você tem que ir em busca do seu resultado. Você tem que ir em busca do seu tempo, dos seus milagres, das tuas promessas, das tuas, de autoria tua, que o Senhor escreveu, que o Senhor prometeu para a tua vida. Então, que você não se mova por carência ou por comparação, mas que você venha andar na porção que o Senhor te deu, ali naquela linha, naquele caminho que o Senhor fez para a tua vida. E confiante na estação que Deus te deu. É uma estação de aperfeiçoamento. É uma estação que Deus sabe o que está fazendo com você. Então, se você se sente em crise ou em tempo difícil, entenda uma coisa. É apenas parte, uma pequena parte, bem pequena mesmo, do processo de maturação do seu coração. Não desista, não deixa se frustrar, não se desanima, não, levanta, corre, sabe? Busca o Senhor de todo o tempo. Agora é a hora de buscar o Senhor incansavelmente, porque é o tempo que o Senhor escolheu para te preparar. É o tempo em que o Senhor escolheu para te aperfeiçoar, para te entregar o melhor que Ele tem para a sua vida.
Jesus, ele ainda muda histórias, ainda chama homens e mulheres improváveis pelo nome. Tira um lado secreto daquele lugar que as pessoas pensam que não tem mais saída, que não tem resultado, que não tem mais vida. Como aquelas falhas vazias, sabe? O Senhor pega você e faz de você a água em vinho. Ele transforma tudo novo, porque Ele é um Deus de milagre. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que pode todas as coisas e nós somos filhas e filhos desse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o restinho da tua semana e se sinta abastecido com a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até amanhã.